você se quer só mais um ratito de pé. Aleluia. Solamente levanta tus manos, queridos. Aleluia. Habla com o Senhor. Não há nada mais precioso do que sua presença, do que termos o conhecimento de quem é Deus Todo-Poderoso, é o Criador do universo, és para nós outros. Aleluia. Padre, abrimos nosso coração para receber tu palavra, que é santa, poderosa. Aleluia. É luz que ilumina nosso caminho. Graças por tu povo que acá está. Eu oro por cada um deles, Senhor, para que tu palavra nos alcance poderosamente nesta manhã. Revelação, Padre, chegando a eles. Não somente informação, pero revelação em seu espírito, para viver em la plenitude, Senhor, de aquilo que tu revelaste, para conhecimento nosso. Graças, Senhor, por tua unção. Graças, Espírito Santo, porque tu és a unção que nos ensina todas as coisas. Graças por tua presença. Graças por a unção de ensinança nesta manhã. Graças, Senhor, por tu poder em meio de nós outros, e em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Aleluia. Agora sim. Amém. Glória a Deus. Amém? Pastor, pode pôr aí. Aleluia. Então, queridos, assim como anunciamos, hoje estamos começando com o tema do mês. De que se trata? Conhecendo o Padre. Aleluia. Conhecimento de Deus, do Padre, de nosso Senhor. Que precioso é isso. Queridos, eu não hablo de ouvir falar de Deus, porque eu não creio que existe uma pessoa na face da terra que não ouviu falar de Deus. Se ele crê ou não é outra história, mas ele já ouviu falar. Pelo que medida de conhecimento tem chegado às pessoas? Que tipo de conhecimento? Que Deus é esse que que esse conhecimento tem sido revelado para as pessoas? Porque, queridos, todo conhecimento que temos, essa é a base. O que não está aqui, queridos, não é respaldo para o conhecimento de Deus. Porque todo o que Deus desejou que fosse revelado para os homens, ele deixou acá escrito em sua palavra. Amém? Então aqui está a base para o conhecimento de aquilo que Deus considerou importante para nós outros. Amém? Amém. Então vamos começar aqui com esta pergunta. Quem sabe que o conhecimento de Deus é importante? Amém. Filha. Não, levanta tua mão se tu sabe disso. Amém. Sim, é importante. Amém. O conhecimento de Deus é importante. Pelo queridos, eu não quero hoje apresentar essa ideia de que o conhecimento de Deus somente como algo importante, como uma obrigação, como uma responsabilidade. Não. Essa não é a proposta de lo que quero trazer para vocês, porque estou segura que todos vocês já sabem que o conhecimento de Deus é importante. Amém. Então eu quero mostrar outro aspecto do conhecimento de Deus. Amém? Quero trazer a consciência de que o conhecimento de Deus é a clave. Diga, a clave para uma vida espiritual diferenciada e vitoriosa. Ademais, para tu crescimento espiritual. Amém. Amém? Então, esse conhecimento, queridos, vai ser a diferença em minha vida, em tua vida. Esse conhecimento vai mostrar em que nível estamos caminhando. Como estamos vivendo. Não é somente saber que é importante, mas entender. É fundamental para a minha vida
para que eu tenha êxito, para que eu tenha uma vida que verdadeiramente agrada ao Senhor. E por que estou falando isso? Porque é muita ensinança a respeito de Deus, queridos, que não é bíblica. Pessoas, às vezes, hasta basado em textos da Bíblia, falam coisas a respeito do caráter de Deus que não conduz com o que Ele é. E vamos tratar disso hoje. Amém? Amém. Então, queridos, quando o apóstolo Pablo, ele habla em 1 Coríntios, eu não pus esse texto aqui, em 1 Timóteo, perdão, no capítulo 2, no versículo 10, que Deus, Ele quer e Ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento de sua vontade. Há um propósito nisso. Deus nada hace, nada habla sem um propósito. Então, se Deus ele tem esse grande desejo, não somente de salvação, podia somente se quedar na salvação. Desejo que todos sejam salvos. Bueno, não. Por quê? Porque se tu não tiver conhecimento, que tu não vai viver a salvação. Tu não vai ter uma vida que agrada a Deus. Tu recebiste a salvação, bueno, perfeito. Pero tu não vai seguir adelante. Se tu não tem o conhecimento de Deus. Então, é importante entender que há um propósito nesse grande desejo do coração de Deus, em que todos tenham conhecimento da verdade. O conhecimento de Deus, queridos, é um conhecimento que necessitamos entender, que é relacional, tem a ver com nossa relação com Ele, e também transformador. Porque à medida que eu me relaciono com Deus, tem que ter um propósito de câmbio em minha vida. Sim ou não? Amém. Sim, esse é o propósito. Então, tem que ter essa relação. E como eu posso me relacionar com Deus? Por meio do Espírito, mas também por meio de sua palavra. Amém? Amém. Então, não se trata de conhecer por conhecer. Amém? Como uma informação. Vocês sabem que eu sempre falo isso. Não é conhecer por conhecer. Porque informação não cambia a vida de nadie. O conhecimento tem que ser revelado em teu coração. Amém? O conhecimento de Deus deve ser algo revelado em nosso espírito por uma relação com Ele que nos leve a um câmbio de vida. Amém. Amém, queridos? Então, por que Deus desejou tanto que a salvação alcançasse a todos os homens, pero também que ele chegasse a um nível de conhecimento que a palavra habla que é pleno? Como eu posso ter um pleno conhecimento se Deus é tão grande, é infinito? Queridos, dentro daquilo que foi revelado. Aqui não está a plenitude de quem Deus é, porque Deus é infinito. Pero aqui está a plenitude de lo que Deus considerou importante para meu conhecimento e para tu conhecimento. Amém. Amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Vamos ver esse texto acá de... eu pus o texto de Timóteo aqui, não pus o outro. De Colossenses, no capítulo 1, versículo 9 e versículo 10. Vamos entender aqui, queridos. Porque sabemos aquele texto que tanto falamos sobre Oséias, né? Que o povo de Deus, ele perece por falta de conhecimento. Aqui, queridos, está uma oração. Que Pablo isso por os Colossenses, guiada pelo Espírito, que é a vontade de Deus, não só para os Colossenses, para a minha vida, para o povo de Coronel, para o povo, queridos, de todas as nações, de todos os cantos. Acá Pablo habla, por esta razão, também nós outros, desde o dia que lo supimos, não hemos cessado de orar por vocês, pedindo que seja o quê? Interessante. Será que eles não tinham nenhuma necessidade? Tinham, queridos. Pela oração incessante de eles, era que tu tenha o pleno conhecimento. Que tu seja plena do conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e compreensão espiritual.
para que andem como é digno. Recuerda que eu falei que o conhecimento é relacional e transformador? Então aqui ele mostra isso. Que tu seja lindo para quê? Para que tu ande como és digno do Senhor. Haciendo em todo lo que lhe agrada a Ele, dando fruto em toda buena obra e crescendo em quê? Conhecimento. Eu não posso entender, queridos, como um cristiano, uma pessoa, queridos, um servo de Deus, se conforma em estar com o conhecimento que tem. Se Deus deseja que tu sigas aprendendo. Estamos prestes para iniciar uma escola. Isso não é todo o conhecimento que tu pode ter. Isso é uma base que tu vai receber. Pelo conhecimento de Deus deve seguir em tua vida. Deve ser contínuo em tua vida. Amém. Amém? Amém. Amém. Então, essa é a oração. Um relacionamento com Deus para que podamos dar fruto. Quem sabe que fruto é algo visível? Amém. Sim ou não? Se eu sei que uma árvore é de fruto, queridos, eu tenho que ver o fruto em ela. Assim é isso em nossas vidas. Algo necessita ser visto. Visto por quem? Por aqueles que estão ao nosso redor. Isso é dar frutos. Amém. Então, o relacionamento, esse conhecimento que está chegando hacia ti, queridos, não é somente para que tu pueda, eu tenho conhecimento, eu já estudei na escola. Não. É para que cambie tua vida. Amém? Para que tenha uma vida digna do Senhor, fazendo todo o que agrada e dando frutos. Então, Pablo orou especificamente, digamos, esses dois pontos aí que eu destaquei, para que sejam llenos do conhecimento e crescendo em ele conhecimento. E aí eu pergunto para ti, como eu posso fazer isso? Como eu posso ser lleno? Tu entende que lleno é algo que não resta mais espaço para nada? Amém. Ou seja, não resta mais espaço para tu pensamento. Para tu querer. Não, pero eu penso assim. Não, pero eu quero viver assim. Então tu não está lleno da vontade de Deus. Porque tu querer, a um estar prevalecendo. Tu voluntar, a um estar prevalecendo. Tu eu, a um estar sendo prioridade. Quando tu está lleno do conhecimento e da vontade de Deus, que tu não vai falar, não, pero eu penso assim. Não, pero eu quero viver assim. Entende isso? Amém. Aí um propósito, quando Deus diz, eu desejo que todos os homens sejam salvos e levem ao pleno conhecimento da vontade. Então, como eu posso alcançar isso, queridos? Diga comigo, por na palavra. Por la palavra. Por aquilo que Deus já nos revelou acerca de sua vontade, quem Ele é, seu caráter para nós outros. A base do conhecimento de Deus é a Bíblia. Abra comigo. A base do conhecimento de Deus é a Bíblia. Não é minha opinião, não é o que eu penso, é o que a Bíblia habla. Não é o que a IA está falando também. A inteligência artificial. Porque tudo existe hoje em dia. Sabe, queridos, engano pode estar em meio da verdade. Aleluia. Então, queridos, uma vez mais, como estamos prestes a iniciar nossa escola, eu vou falar, a escola bíblica Verbo de Vida vai ser a base que vai te encaminhar em esse conhecimento. Então vamos avançar. Como buscar o conhecimento de Deus? Entre os outros aspectos que eu poderia falar para vocês, vou aqui a mencionar dois. Já empecei falando para vocês que Deus ele deseja ser conhecido. Amém? Mas não é de eu ir falar, porque de eu ir falar, toda a humanidade ouviu falar. Mas quem conhece a Deus de verdade? Amém? Então podemos conhecer a Deus, por suposto, através de sua palavra. Acá, Jesus, no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, diz: escudrinhad as Escrituras, porque a vosotros os parece que em elas teneis a vida eterna, e elas são
son las que dan testemunho de mim. Escudrinhar. Habla de quê? O que você entende com isso? Examinar atentamente. Não é algo que diz que eu vou mirar de maneira superficial. É algo que eu vou poner atenção, que eu vou me dedicar, que eu vou entender. Há princípios para a interpretação da Bíblia. Eu vou falar um pouco sobre isso também hoje, porque considero que é importante para o teu conhecimento. Sabemos, queridos, que Jesus é Deus. Amém? Amém. E deixou claro que podemos conhecê-lo por meio das Escrituras. Agora eu quero que entenda, queridos, que o conhecimento de Deus não é simplesmente saber o que Deus disse sobre ele, o que Deus disse sobre nós outros e o que devemos fazer. O conhecimento de Deus não está limitado a isso. Vai mais allá do que isso. O que necessitamos entender é que quando começamos a entender os princípios estabelecidos por Deus e em andar em eles, vamos viver experiências que consolidam nossa fé. Não quer ter uma fé forte? Quer ser uma pessoa de fé forte? Amém. Amém. Então necessitas, queridos, desse conhecimento mais allá, de estar firmado em uma base segura de conhecimento da palavra e de quem Deus é. Isso vai te tornar, queridos, uma pessoa sábia, uma pessoa forte em la palavra, simplesmente por esse conhecimento. Nossa fé, queridos, ela não consiste de experiências. Aunque experiências hagam parte de nossas vidas, sim ou não? Amém. Temos experiências com Deus, com o Espírito. Temos experiências, queridos, que hablam profundamente em nossas vidas. Pero nossa fé, diga, minha fé, não está basada em experiências, pero em la palavra. É na palavra, queridos. Amém? Essa é a base. Amém? Nossa fé, ela se constrói em la palavra. A obediência à palavra é que consolida nossa fé. Então, quando eu estou obedecendo aquilo que chegou de conhecimento para mim, eu estou consolidando, fortalecendo, edificando minha fé. Amém? Então, o que é maravilhoso, queridos, é saber que Ele, Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, Ele te vê. Ele te vê. E Ele se importa contigo. Ele deseja teu relacionamento contigo. Ele deseja, a palavra habla que Deus deseja te revelar coisas grandiosas, ocultas. Pero para isso necessita comunhão com Deus, intimidade com Deus, relacionamento com Deus. Amém. Amém? Vê aqui um pensamento, queridos, de um homem de Deus chamado Maya Perman. Ele disse: sendo Deus um ser infinito, é impossível que qualquer criatura não conozca exatamente como ele é. Sin embargo, o Padre bondosamente se revelou mediante linguagem compreensível a nós outros. São as Escrituras esta revelação. Amém. Sabe, queridos, em outros tempos, digamos, muitos anos atrás, o conhecimento não era tão acessível como hoje em dia. Ter uma Bíblia não era algo tão acessível a todas as pessoas. E hoje em dia, com a globalização, com a tecnologia, esse conhecimento está mais acessível a um. Verdade? Amém. Então, não há excusa hoje. Sabe que hoje vamos ser, nossa geração, digamos assim, vai ser mais cobrada por el conhecimento do que outras gerações, porque temos disponível para nós outros. E muitas vezes não valoramos ou não buscamos como se deveria. Outra maneira, queridos, que buscamos o conhecimento é através da persona de Jesus Cristo. E aqui eu quero, queridos, que tu guarde isso bem em teu coração. Amém? Amém. Porque isso vai influenciar a maneira como tu lê tu Bíblia. Vamos ver o que Jesus disse aqui, Evangelho de João, em capítulo 1, no versículo 18. A Deus nadie lo ha visto nunca.
El Hijo único, que é Deus e que vive em união íntima com o Padre, nos ha dado a conhecer. Amém. Amém. Por que é importante isso que estou falando aqui? Porque, queridos, tu nunca vai ter a revelação plena de quem Deus é, se não é por meio de Jesus Cristo. Pessoas que não têm muito conhecimento vão ler a Bíblia, pegam textos da antiga aliança, falando algo acerca de Deus, ou que Deus matou, ou que Deus hiriu, ou que Deus isso, coisas assim, e aí, não, mira, está escrito. Que isso é ignorância da palavra de Deus, é não entender outros aspectos que são importantes em el conhecimento da palavra, e na interpretação da Bíblia. Se eu quero entender plenamente quem Deus é, eu tenho que mirar hacia Jesus. E quando eu vou ler o Antigo Testamento, eu tenho que ir para o Antigo Testamento com o entendimento que Jesus revelou. Amém? Amém. Isso é fundamental. Outro texto acá em Hebreus, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3. Deus, que muitas vezes e de distintas maneiras falou em outros tempos a nossos padres por meio de los profetas, em estes dias finais nos ha hablado por meio do Hijo, a quem constituiu herdeiro de todo, e mediante o qual isso é o universo. Ele é o resplendor da glória de Deus, é a imagem mesma de lo que Deus é. Ele é quem sustenta todas as coisas com a palavra de seu poder. Amém. 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 Então, Deus falou, queridos, de muitas maneiras, pela plenitude vindo por Jesus. É conhecimento de quem realmente Deus é. Jesus falava, eu não hablo nada que não veio meu Padre a ser. Eu não hablo nada que meu Padre não falou. Amém? Amém. Então, Ele é a plenitude. Ele é como não sei como se diria em espanhol, um crivo. Não entendo essa palavra não em espanhol. Também não sei da tradução. Um crivo é como uma lente, poderia ser uma lente que tu põe para poder ver algo melhor. Entende assim? Como uma lente mesmo que tu põe para é como que Jesus é essa lente que tu põe. Não. Poderia ser como uma lupa, para ter mais essa. Pero não exatamente como uma lupa. O crivo em português ele tem outro parâmetro. O crivo, ele, além de te fazer ver melhor, ele te hace poner parâmetros como que tu vai sacar aquilo que não corresponde e deixar aquilo que está correto. Como um filtro. Sim, seria melhor como um filtro. Amém? Então, Jesus é a própria revelação do caráter e da vontade de Deus. Amém? Amém. Quando conhecemos a Jesus, conhecemos a Padre. Amém. Quando conhecemos a Jesus, conhecemos quem Deus é. Amém? Amém. Todo o que Jesus hizo sobre a terra foi manifestar o caráter do Padre para que lo conhecêssemos por meio de Ele. Amém? Amém. Aleluia. Agora, queridos, eu quero falar para vocês algo um pouco mais profundo, digamos assim. Há duas bases teológicas, digamos assim, para o conhecimento de Deus. Não vou falar de teologia, porque isso não convém acá em uma prédica. É mais algo para um estudo. É bem importante, queridos, que tu entenda isso que vou mostrar, que vou falar aqui para vocês. Há dois princípios, duas bases que estão dentro da teologia, que são fundamentais para a interpretação de um texto, da Bíblia. Porque, queridos, eu não posso aqui pegar minha Bíblia, ler um texto e ler esse texto, e quando termino de ler esse texto, falar. Pelo dia eu penso assim. Aí eu mostro para Esté, não, pelo dia eu penso distinto. Aí eu mostro para ele, não, eu já penso de outra maneira. Que saem parâmetros que se devem utilizar para a interpretação de texto. Isso elimina tanta confusão
tanta mala interpretação de quem Deus é de verdade. Amém? Amém. Vamos entender algo. Primeiro ponto que é importante entender é que a revelação de Deus é progressiva. Diga comigo, a revelação de Deus é progressiva. Por favor, repita novamente. A revelação de Deus é progressiva. Em toda a história de Gênesis a Apocalipse, é progressiva. Que significa isso, queridos? Como acabei de falar, eu não posso pegar um texto acá do Antigo Testamento, um texto aislado e falar, mira, está escrito, Deus é assim. Porque Deus foi se revelando na humanidade. Vamos ver aqui alguns exemplos. Todo começou com Adão. Amém? Amém. O relacionamento que Deus tinha com Adão antes da caída era uma. Adão, antes do pecado, antes da caída, ele tinha plena comunhão com Deus. Isso cambia quando o pecado entra, porque o pecado hace separação entre Deus e os homens. Amém? Então, Adão tinha um relacionamento com Deus antes. Ele tinha um nível de comunhão com Deus, digamos, muito mais profundo. E isso cambia. Pelo que podemos ver, queridos, ao largo de toda a Escritura, de toda a história, de tudo aquilo que foi revelado, é que esse nível de comunhão, de conhecimento e de revelação de quem Deus é, ele foi sendo pouco a pouco estabelecido. Deus, pouco a pouco, foi se revelando para o homem de quem ele é. Amém? Amém. Depois digamos, da linhagem de Adão, vem um homem chamado Enos, creio que é Enos, né? Filho de Sete. E aí, queridos, a partir dele, começa um pouco mais de revelação e de conhecimento acerca de Deus. A Bíblia habla que foi a partir de Enos que começou a se invocar o nome do Senhor. O que isso nos dá a entender? Que antes isso não existia. Sim ou não? Então, a partir dele, se começou a invocar. E quando se começou a invocar o nome do Senhor, começou algo mais profundo com Deus, que hasta então não existia. Não é assim? Então, logo depois, queridos, vemos a dinâmica da revelação bíblica hacia o câmbio. Quando vem Noé, ele tinha uma experiência extraordinária com Deus. Deus o chama também para algo muito grandioso. Em comunhão com Deus, Deus revela para ele como que o fim da humanidade na época, né? E Noé, um novo conheço a partir de ele. Pero, queridos, é a partir dos patriarcas, e especificamente com Abraão, porque o povo judeu empieza com Abraão, que Deus começa a manifestar-se de uma maneira mais diferenciada. Empieza a partir de aí. E temos toda a história. E quando chegamos em Moisés, queridos, Deus se revela para Moisés. Quem já viu aquela parte da sarça ardente? Amém? Amém. Quando é próprio Deus, em meio de uma sarça com fogo, ele se revela para Moisés. Então Deus está traindo mais conhecimento. Eu quero ler para vocês o que está escrito em Êxodo, no capítulo 3, no versículo 6. Êxodo, capítulo 3, versículo 6. Mira o que Deus habla para Moisés. Eu sou, é Deus de tu Padre. Amém. Em primeiro lugar, ele já estava mostrando quem ele era. Sou é Deus de Abraão, é Deus de Isaac e é Deus de Jacó. Ele já começou traindo mais revelação.
Quando vamos um pouquinho mais adelante, no capítulo 6 de Êxodo, no versículo 2 e 3, Deus habla de novamente com Moisés, pero agora ele agrega algo. Vamos ver. Deus volveu a falar com Moisés e lhe disse: Eu sou o Senhor. Me aparecia a Abraão. Ou seja, Abraão teve uma medida de revelação de quem Deus é. A Isaac, a Jacob, aparecia a eles como Deus omnipotente. Pero com o nome de Senhor, não me di a conhecer a eles. Ou seja, nem Abraão, que foi o padre da fé, conheceu a Deus por seu nome, Senhor. Ele tinha um nível de conhecimento. Pero para Moisés, Deus agregou, adicionou um pouco mais de conhecimento. Para eles, Deus falou: eu me manifestei como Deus omnipotente, todo-poderoso. Pero para ti, eu estou me revelando como Senhor. Amém. Tu entende que foi, queridos, pouco a pouco, que Deus foi se mostrando à humanidade quem Ele é? Amém. Tu entende por que não podemos pegar um texto aislado pela Bíblia e por ignorância da Bíblia está escrito, sem entender o contexto, sem entender toda a história, sem entender princípios de interpretação da palavra de Deus. Amém? Amém. Agora, queridos, como já mostrei para vocês há pouco, é em Jesus que temos a maior revelação de quem Deus é. Então, vemos aqui, queridos, que Deus está avançando em la revelação. E a revelação de Deus é progressiva. Amém? Amém. O que isso nos mostra? O que isso nos habla? Esse entendimento, que é conhecimento, que a revelação de Deus é progressiva ao longo de toda a história. Parece óbvio que estou falando, queridos, pero muita gente hace confusão com isso. E muita gente, por não entender que a revelação de Deus é progressiva, hablam coisas, queridos, absurdas acerca de Deus por ignorância. Amém? Amém. Então vamos entender que a revelação de Deus é o mais importante que podemos entender, digamos assim, que a revelação de Deus, ela não deve ser progressiva somente na história, pela minha vida, em tua vida. Será que o conhecimento de Deus realmente tem sido progressivo em minha vida? Eu tenho despertado, eu tenho demonstrado, eu tenho buscado conhecer mais ao Senhor? Quando se apresenta, queridos, um culto de ensinança, ou uma oportunidade como essa de estudar na escola, eu trabalho, eu digo isso, ou não puedo. Queridos, servimos a um Deus que é o Deus do impossível. Se tu propõe em tu coração o propósito correto, Deus pode cambiar todas as coisas, dias, horas, pode cambiar tudo, para que o propósito se cumpra em tua vida. Sabia disso? Amém. Amém. Pelo desejo, necessita estar em nosso coração. Então, a revelação de Deus, queridos, ela não deve ser somente progressiva na história da humanidade, ela tem que ser progressiva em nossa vida. A revelação de Deus deve ser progressiva, queridos, em minha vida, em minha história, em meu caminhar com o Senhor. Se eu mirar para a minha vida, assim, um ano atrás, não sei, assim, algum tempo atrás, e eu ver progresso, estou indo bem. Amém? Estou avançando. Mas se eu miro para a minha vida, assim, um ano atrás, e ver que estou igual, estou mal, porque não estou progredindo em conhecimento do Senhor. Vamos ver aqui o que está escrito no livro, na carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Filipenses, em capítulo 3, a partir do versículo 7, vamos ler até o versículo 14, é um texto mais largo, mas é bem importante esse entendimento. Acá o apóstolo Pablo diz: pero todo lo que para mim era ganância, lo he estimado como perdida por amor de Cristo. O que tu considera como ganância? Porque, queridos, não é malo temermos nas coisas. O malo é quando o nosso coração está nisso. O malo é quando minha vida está totalmente para isso, para ganhar ou para temer mais e mais.
Versículo 8. E a de se verdade, incluso estimo como perda, por la excelência. Mira esse entendimento. Por la excelência del conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por su amor, lo he perdido todo. E lo veo como basura para ganhar a Cristo e ser hallado em Ele. Não por tener mi própria justiça, que viene por la lei, sino por tener a justiça que é de Deus e que viene por la fé em Cristo. A fim de que? De conhecer a Cristo e o poder de sua ressurreição e de participar de seus padecimentos para chegar a ser semelhante a Ele em sua morte. Então tudo ele considerou como basura, como nada, por el conhecimento, por buscar o conhecimento, por se dedicar, queridos, à busca desse conhecimento. Então, Pablo não está dizendo aqui, queridos, que ele não tinha conhecimento. Ele tinha. Antes dele ir a Cristo, ele tinha. Ele foi criado, a Bíblia habla aos pés de Gamaliel, que era um homem, um maestro da lei, um homem sábio. Então, Pablo foi criado com muita instrução, com muito conhecimento. Pero acá ele habla, eu considerei tudo basura. Porque a hora eu estou conhecendo a verdade. A hora eu estou conhecendo a Jesus. A hora eu estou entendendo quem Deus é de verdade. Amém. Tudo era nada. Amém. Versículo 11. Assim espero alcançar a ressurreição de entre os mortos. Não és que já haja conseguido todo o que já seja perfeito. Sin embargo, sigo adelante, esperando alcançar aquilo por lo qual Cristo já me alcançou a mim. Hermanos, não penso que eu mesmo não haya logrado já. Mas bem, uma coisa hago, olvidando lo que queda atrás e esforçando-me por alcançar lo que está adelante. Sigo avançando hacia a meta para ganhar o prêmio que Deus oferece mediante seu chamamento celestial em Cristo Jesus. Amém. Queridos, presta atenção nessas palavras que estão em destaque. Sigo adelante, esforçando-me, sigo avançando. Amém. Entende? Amém. É um esforço, queridos. Amém. A busca de conhecimento é um esforço. Tu imagina-te 2 dias, tu vai separar para estudar aí na escola. 2 dias. Eu sei que vocês trabalham. Passou o dia no trabalho, chegou em casa, eu sei que há coisas para ser, mas tu vai priorizar 2 dias na semana para se dedicar ao estudo, ao conhecimento da palavra. Será que Deus não vai recompensar isso em tua vida? Amém. Sim, queridos. Vai ter dias que tu pode estar assim, ó, tentando abrir os olhos. Pero queda-te aí firme. É assim ou não? Aí diz que tu está assim, cansado. Por quê? Porque o corpo é limitado, pelo teu espírito não. Pero vale a pena todo esforço. Amém. Amém? Para seguir conhecendo. Então, queridos, esta declaração acá, que o apóstolo Pablo hizo para os filipenses, ela está relacionada com aquilo que está escrito em Oséias, capítulo 6, versículo 3. Quem sabe o que diz? E conheceremos e prosseguiremos em conhecer o Senhor. Ou seja, eu já conosco, já tenho algo de conhecimento, mas vou seguir. Amém? Amém. Prosseguindo. Então está relacionado com isso. Siga adelante, esforçando-me, sigo avançando. Amém? Por a busca do conhecimento. Isso habla de continuidade. Amém. Sim ou não? Amém. Continuidade. Constância. Amém? Ser constante. Sabe que existem muitas pessoas que empeçam algo e desistem em meio do caminho. O que vai nos ser vitoriosos, queridos, é nossa constância. É ser perseverante, ser constante. Hasta lograrmos
Amém? Amém. Aquela meta que pusemos em nossas vidas. Amém. Amém? Amém. Então, Oséias 6, 3. Capítulo 6, versículo 3. Então, esse foi o primeiro ponto, digamos, dentro da base da teologia, né, do conhecimento de Deus, é entender que a revelação de Deus é progressiva. Isso significa que eu não posso pegar um texto aislado. Não, mira, Deus é assim. Deus, entende? Porque eu tenho que entender todo o contexto. E eu só vou entender a plenitude de quem Deus é, mirando hacia Jesus. Segundo ponto, queridos, que eu não vou entrar muito nisso, eu sei que isso é mais profundo, mas eu quero que tu sepa que isso existe. E já vou me quedar contenta se tu sabe que isso existe. Um texto deve ser interpretado à luz de outros textos. Tem que ter respaldo. Amém? Novamente, não pode pegar um texto aislado, como muita gente. Mira, olha o que está escrito aqui. E quer argumentar e criar uma doutrina. Não, vamos ver outros textos que tratam do mesmo tema. E aí vamos ter um respaldo, vamos ter uma base para uma doutrina. É assim que se forma a doutrina bíblica. Amém? Amém. Amém. Então, queridos, quero falar aqui sobre duas coisas dentro da teologia. Né? Não vou entrar nesse tema solamente para que tu saiba que isso existe. Amém? Amém. Então, ouvimos que a revelação de Deus é progressiva. Isso é uma base para entender o que vou falar cá. Então, outro aspecto importante é que dentro da teologia, a interpretação das escrituras é algo chamado exégesis, que é isso. Esse é um método rigoroso de interpretação que busca extrair o significado original, autêntico e intencionado das escrituras. O que realmente o autor quis dizer com isso? Para quem ele falou? Em que contexto ele falou? Por exemplo, as cartas, queridos, essa ideia de capítulo e de versículos na Bíblia, isso não estava na Bíblia original. Isso foi criado para facilitar a localização de textos. Amém. Isso não cambia nada da Bíblia, não altera nada da Bíblia. Isso é simplesmente para facilitar. Amém? Pero uma carta é algo que é escrito contínuo, assim como qualquer livro da Bíblia. Então, por isso que hoje as pessoas, por essa divisão de capítulo e versículo, as pessoas querem sacar um versículo aislado. Mira, está escrito. Isso é ignorância da palavra. Então, dentro da exégese existe lá hermenêutica, que é a ciência da interpretação e compreensão dos textos. Não vou entrar nisso, não convém cá, mas saiba que isso existe. Saiba que diz que interpretar um texto não é uma questão de opinião. Não é simplesmente, eu penso assim. Não, peraí. Existem princípios que devem ser utilizados quando se vai interpretar um texto bíblico. Amém? Amém. Então, lá a hermenêutica disse que um texto deve ser interpretado à luz de outros textos bíblicos. Amém? Então, não podemos, como eu já falei, tirar um texto aislado. Quero mostrar um exemplo para vocês agora do que estou falando acá. Vamos pensar em Job, que é um texto, um livro da Bíblia, onde muita gente quer justificar o caráter de Deus, sacando textos do livro de Job, sem entender contexto, sem entender outros aspectos, sem entender a hermenêutica, sem entender nada, e aí usam como argumentos para falar sobre o caráter de Deus. Vamos ver aqui um exemplo. Em Job, no capítulo 2, versículo 9 e 10. Sabendo que Job era um homem que a Bíblia que temia a Deus, um servo de Deus, uma pessoa buena, não é? E de repente sucedeu muitas coisas. Job perdeu todo o que tinha, incluso seus filhos. Ele era um homem riquíssimo e perdeu todo o material, incluso os filhos que ele tinha. E a esposa de Job, que estava junto com ele em toda essa tragédia, habla para ele. Aún conservas tua integridade? Maldice a tu Deus e muere-te. Pero ele lhe dijo,
hablas como habla qualquer mulher nécia. Aceptaremos o bem de Deus, pero não aceptaremos o mal? Em todo isto, Job não pecou em seus lábios. Amém? Amém. Amém. Então, é interessante entender isso. Job e sua esposa, queridos, passaram pelas mesmas circunstâncias. Ela também perdeu tudo. Ela também perdeu seus filhos. Pero, queridos, eles tiveram reações totalmente distintas. Ela se envolveu contra Deus, enquanto ele permaneceu ali, né, com temor de Deus. Queridos, vemos isso. E como vemos esses dois casos aqui? Quando encontramos pessoas, queridos, que por causa da morte de um familiar ou coisas assim, culpam a Deus. Ou se envolvem contra Deus, pior, como se Deus for o culpável por o que sucedeu. Né? Ou quando sucede uma catástrofe, culpam a Deus. Bem, pero o que quero explicar para vocês aqui, queridos, que Job, ele era firme em el conhecimento que ele tinha de Deus. Por isso que aqui ele habla, aceptaremos o bem de Deus, pero não aceitaremos o mal. O que significa isso? Que Job entendia que toda a desgraça que sucedeu foi culpa de quem? De Deus. Foi culpa de Deus. Porque se aceitaremos todo o bem, não vamos aceitar também o mal. Em outras palavras, ele estava culpando a Deus. Então, Deus é o quê? Aquele que causa destruição? Aquele que mata filhos? Não. Tu entende? Agora, o que necessitamos entender? O livro de Job, segundo os estudiosos da Bíblia, foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. Alguns consideram um dos primeiros, outros falam que foi o primeiro. Vimos aqui, queridos, mostrei para vocês que a revelação de Deus é uma revelação progressiva. Quando esse livro foi escrito, não tinha nada. Não havia nenhuma escritura. O conhecimento que eles tinham era de ouvir falar de um Deus soberano. Então, tudo que sucedia, né, na época, seja bueno ou malo, os homens atribuíam a Deus. Se sucede uma catástrofe aqui, foi Deus. Se sucede algo bueno, foi Deus. Era o entendimento que eles tinham na época. Eles não tinham a revelação de quem Deus era. Então, tudo o que sucedia era quem? Deus. Já. Então, queridos, vemos todo o livro de Job, aquela conversação de Job com seus amigos. Ao final do livro, o próprio Deus se revela para Job. Sim? Não temos tempo aqui de ler tudo, mas seria interessante. Pero vê o que sucede aqui. Pede aí. Já. Sim, outra coisa também que Job falava, que as pessoas falam muito hoje em dia. O Senhor deu, o Senhor quitou. Sucedeu o desastre aí na nossa região acá. Né? Pessoas perderam casas. Aí a gente habla, Deus deu, Deus quitou. Que Deus é esse? Misericórdia, eu nunca vi um Deus desse não. Um Deus que vai trazer fogo, destruir ninhos, mulheres. Para quê? Para ensinar? Para ser o quê? Com que propósito? Queridos, nós necessitamos entender quem Deus é. Sim, Deus é juízo. Pero isso não foi juízo. O dia do juízo vendrá, está escrito. Que ele é fogo consumidor também. Não estou sacando isso pela Bíblia, não. Isso é uma verdade. Eu estou falando do caráter de Deus. Amém? Então não podemos pegar esses textos aislados para justificar o caráter de Deus. Deus deu, Deus quitou. Por quê? Quando vamos ao final do livro de Job, no capítulo 42, depois que Job teve um encontro com Deus, depois que ele entendeu quem Deus era, ele disse: sim, falei de coisas que não sabia, de maravilhas que superam minha compreensão. Te conhecia só de ouvidas. Pegou a hora de visto visões. Me gusta muito de uma versão em português que habla: te conhecia de ouvir falar, pero agora te conosco.
de verdade. Tu entende, queridos? Por que Rob abriu aquelas coisas? Deus me deu, Deus tirou, Deus abriu. Porque era o entendimento que ele tinha da época. Ele não tinha escritura, ele não tinha bíblica. Ele conhecia de um Iabá. Há um Deus que criou o universo. O que as coisas, entende? Então, queridos, a hermenêutica, quando eu abro, eu não vou entrar nisso aqui, pero isso estuda, hace essa análise de compreensão dos textos da Bíblia e nos faz ter um entendimento correto das Escrituras. Amém? Amém. Então, queridos, guarda isso em tu coração, porque isso cambia muitas coisas. Amém? Amém. Cambia a nossa compreensão da palavra, cambia, queridos, o entendimento ou a visão que temos de Deus. Amém? Agora quero falar sobre a importância do conhecimento de Deus. Dentre tantos pontos que eu poderia falar, quero destacar duas coisas aqui que eu considero bem fundamentais. Por el conhecimento de Deus, queridos, tomamos possessão de tudo que Ele nos deu por meio de Cristo. Amém. Isso deveria ser suficiente para tu buscar mais conhecimento acerca de Deus. Aqui em 2 Pedro, no capítulo 1, Pedro diz, a partir do versículo 3: todas as coisas que pertencem à vida e à piedade nos han sido dadas por seu divino poder, mediante o quê? O conhecimento de aquele que nos chamou por sua glória e excelência. Já foi dado, queridos, há mais de 2000 anos que Jesus já foi à cruz. Que Ele morreu, estamos celebrando hoje Santa Cena. Que Ele já cumpriu tudo para nós outros. Amém. Amém. O que necessitamos entender é buscar esse conhecimento para viver a plenitude de tudo o que Ele conquistou para nós outros. Então, Ele continua falando, por meio de elas, nos ha dado preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas, ustedes, lleguem a ser partícipes da natureza divina, puesto que han huido da corrupção que há no mundo por causa de los malos desejos. Amém? Então, é esse conhecimento acerca de Deus e sua palavra que vai me fazer viver aquilo que Jesus conquistou para mim. Outro ponto, queridos, que também é importante, é que por el conhecimento de Deus, a graça e a paz são multiplicadas. Amém? Você sabe que a nós outros nos gusta saludar com graça e paz, porque esse é um saludo bíblico. Amém? Pablo, em todas as cartas, ele saludou com graça e paz. Amém? Amém. Agora, queridos, essa graça e essa paz, ela vai ser multiplicada como? Por el conhecimento. Eu não vou ter mais paz indo para um lugar bem tranquilo. Eu não vou ter mais graça por uma imposição de manos ou por uma oração. É o conhecimento. É o conhecimento que vai me entender. Eu posso, queridos, estar em meio ao pior caos que existe, mas eu posso ter essa paz por dentro de mim. Amém? Por um conhecimento de quem Deus é. Agora, queridos, para finalizar, eu quero mostrar aqui consequências de não buscar conhecimento de Deus. Vamos analisar um pouco esse texto aqui de 1 Coríntios. A carta escrita por o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 33. Eu vou ler em duas versões da Bíblia. Primeiro na Reina Valera, 1960. Pablo diz, preste atenção. Diga, está falando comigo. Está falando comigo. Só com Jenny, né? Só está falando com Jenny. No erréis, las malas conversaciones corrompem las buenas costumbres. Velade devidamente e não pequeis, porque alguns não conhecem a Deus. Para vergüenza vuestra, nós digo. Paulo está falando com quem? Sim. Paulo escreveu essa carta para a igreja. Pablo não está falando aqui de quem está lá fora, não. Está falando para a igreja. E ele diz, para a vergüenza tua, eu estou falando que alguns que estão dentro da igreja não têm conhecimento.
Wow. Pero ele empieza hablando, não erréis. Las malas conversações. Eu quero pôr esse mesmo texto também, tanto na Reina Valera Contemporânea como na Nova Versão Internacional. Em vez de ele falar malas conversações, ele habla malas companhias. Sabe aquele dito do mundo, não é da Bíblia, já? Me disse com quem tu andas, que eu te direi quem tu eres. Aqui tem isso? Sim? Em Brasil também. Me diz com quem tu andas, que eu vou te dizer quem tu eres. Queridos, isso não está na Bíblia, mas tem respaldo na Bíblia. Amém? As malas companhias corrompem as buenas costumes. Isso é uma verdade. Amém? Por quê, queridos? Porque vamos ser influenciados. Nós outros absorvemos do meio que estamos. Uma coisa, queridos, que Deus tratou comigo e que eu aprendi. Já olvidei quantos anos nasci de novo. Há mais de 20 anos. Há muitos anos. Que Deus me ensinou foi nesse sentido. Busca a companhia dos sábios e te tornarás sábio também. Eu sempre me gostou estar em meio de pessoas que sabiam mais que eu. Porque aí eu estava aprendendo e conhecendo mais. Amém? Amém. Eu sempre busquei isso, queridos. Ou se estava um grupo de pessoas aqui, dependendo do que estava falando, eu buscava outro canto. Sempre fui assim, sim ou não? Aleluia. Então, o texto original, aunque a Reina Valéria, 1960, abre as malas conversações, no original da Bíblia está mais de acordo com o que está escrito acá na Reina Valéria Contemporânea, as malas companhias. Amém? Então, quando Pablo diz aqui, queridos, alguns aún não têm conhecimento de Deus, pero está falando sobre não avançar, digamos, não crescer em conhecimento, não viver em nível de conhecimento que deveria, de acordo ao tempo que uns já têm em Deus. Ou seja, não está crescendo, não está avançando. Então, depois de reconhecer que diz que não tinha o nível que deveriam ter de conhecimento de Deus, aí ele conclui. Para vergüenza vossa, que eu digo isso. Estou falando isso, para que tenha vergonha. Vergüenza. Então, Pablo está dizendo, queridos, que quando constatamos que o conhecimento de Deus em nossa vida não está em um nível que deveria, isso deveria trazer vergonha para nós outros e deveria nos impulsionar a uma búsqueda de conhecimento. Amém? Amém. Eu falei para vocês, queridos, que vamos cambiar, os dias do culto de oração, porque eu quero estudar na escola do ministro, uma escola que há uns mais de 10 anos atrás, que eu já estudei nessa escola. Mas eu quero assim reciclar, eu quero aprender mais, porque temas novos entraram na escola. Eu quero ser avivada com essas ensinanças. Amém? Amém. Isso é não se conformar onde estás e querer seguir aprendendo mais e mais do Senhor. Amém? Amém. Então, queridos, é vergonhoso por quê? Porque não é o que Deus espera de nós outros e porque não concorda com a prática que deveríamos ter em nossa vida cristiana. Então, Pablo também destaca aqui, queridos, que não avançar em conhecimento de Deus nos hace suscetíveis a quê? A tropeço, a fracasso. Por quê? Não se deixe enganar. As malas companhias corrompem as buenas costumes. Algo vai se corromper, vai se cambiar. Por quê? Porque tu não tem o conhecimento que deveria. Então, em vez de tu influenciar, tu vai ser influenciado por malas companhias. Amém? Então, esse texto traz esse entendimento. E aí eu quero mostrar duas consequências de não avançar em conhecimento de Deus, de acordo com esse texto que acabamos de ler. Então, não avançar, queridos, em conhecimento de Deus, primeiro, vai nos fazer suscetíveis ao engano. Porque se eu não tenho conhecimento, queridos, eu estou suscetível ao engano. É como
aquela história que eu sempre abro para vocês. Um especialista em conhecer os bilhetes verdadeiros. Ele não vai sair aí por todo o comércio buscando todo bilhete falso e mirar. Não. Ele estuda o quê? O verdadeiro. E aí, quando o bilhete falso chega delante de ti, ao tiro ele mira, eu já sei, é falso. Então, esse conhecimento que vai trazer uma proteção para a tua vida, para o engano. Quando uma mala ensinança, uma mala doutrina, se alguém tente trazer isso para ti, isso vai ser ao tiro rechaçado. Como, por exemplo, quando estávamos fazendo nosso último evangelismo acá em Coronel, havia umas pessoas que estavam aí cerca, como que evangelizando, falando sobre a Madre de Deus, né? Falando sobre como... Madre que busca ler. Madre... algo nesse sentido, ou seja, traindo umas doutrinas que não é de acordo com a Bíblia, a palavra de Deus. Mas aqueles que têm um conhecimento, queridos, quando escutam isso, não, isso não é assim. Isso não é bíblico, porque já conosco a verdade da palavra. É uma proteção contra o engano. Amém? Então, Paulo deixou claro que as malas companhias corrompem as buenas costumbres. Aquilo que tu aprendeu de bueno e de bíblico pode ser corrompido por simplesmente estar associado, convivendo com pessoas que não têm esse conhecimento. Amém? Então, tenha cuidado com isso. Então, princípios que han sido solidificados, construídos, podem ser comprometidos, porque as malas companhias depositarão valores antibíblicos, não acordes com a verdade da palavra, e lograrão influenciar-nos, enganar-nos, hasta ao ponto de levar-nos a corromper ou renunciar às boas costumes que temos. Então, isso é muito sério. Então, queridos, a falta de conhecimento pode nos tornar suscetíveis ao engano. E também, queridos, ao pecado. Então, não avançar em conhecimento de Deus pode nos fazer suscetíveis ou inclinar-nos ao pecado. Recuerda lá a última ensinança que dei acá para vocês sobre o temor de Deus. O temor de Deus é uma proteção para nossas vidas. Amém? Conhecer Deus vai pôr um freno em pecado. Porque por temor, queridos, tu vai deixar de fazer coisas que não deveriam ser. Então, queridos, esses são dois pontos bem importantes que devemos considerar. Então, vimos que, queridos, conhecimento de Deus é uma chave. Amém? Não é somente algo que se classifica como importante, necessário, sino algo como que é clave para meu crescimento espiritual, para que eu tenha uma vida que agrada ao Senhor. Não há relação profunda com Deus e não há vida cristiana sem conhecimento. Amém? Amém? Então, um não pode ter uma relação com Deus superficial. Amém? Muito abaixo daquilo que Deus desejaria para a tua vida, simplesmente porque tu não busca conhecimento. Sabe, queridos, vivemos em uma geração que, infelizmente, não lhe importa ler a Bíblia. As pessoas querem praticidade, querem coisas que sejam práticas, não querem tomar tempo para isso. Tem um predicador no Brasil, não é de Verbo de Vida, ele tem seu ministério. Ele diz que a coisa que ele mais se enoja quando escuta os cristianos falar, não, eu não leio a Bíblia porque eu não tenho tempo. Ele sempre que alguém habla isso, ele diz que toma o telefone da pessoa e no telefone tem uma aplicação que mostra quantas horas tu passa em redes sociais, ouvindo essas coisas. E às vezes as pessoas passam 6 horas, 3 sei quantas horas do dia vendo isso. E aí um abre a boca para dizer, não leio a Bíblia porque não tenho tempo. Não vou estudar isso porque não tenho tempo. Entende? É uma ironia isso, né? Então vivemos em uma época de globalização que dizem que as pessoas querem as coisas fáceis, vai às redes sociais ou com a IA, né, que responde tudo, que é tudo fácil, né? Então não querem, queridos, aquilo que tome tempo, aquilo que tu tenha que ler, que pesquisar, que buscar um dicionário, que buscar... Não, isso lhe custa, porque essa facilidade de ter as informações
tem sacado, tem roubado as pessoas da búsqueda do conhecimento de Deus. Porque, queridos, infelizmente, nas redes sociais, há muita ensinança mala. E as pessoas, por não ter esse filtro, né, clique, que eu chamo clique em português, esse filtro, né, elas absorvem qualquer informação. É como, queridos, tu vai comer um pescado, um peixe, já. Se ele tem espinhas muito grandes, é fácil de sacar. Agora, se a espinha é bem chiquita, pode entrar e tu nem sinta. Sim ou não? É assim que passa, queridos, com ensinanças malas. Às vezes é uma coisita de nada e por tu não se dar conta, não vê, entrou. E aquilo vai chegando dentro de ti e vai traindo dano, vai corrompendo coisas dentro de ti. Então, seja cuidadoso. Falta realmente esse filtro para se examinar todo o que está sendo dito, para não se submetermos ao engano. Amém? Amém. Então, vamos nos quedar de pé. É conhecimento de Deus fortalecerá nosso caminho. Amém? A hora, queridos, entenda que não há conhecimento se involucrasse. Pode ver isso, né? Não há conhecimento se involucrasse com a Bíblia. Pero uma pergunta eu quero deixar aqui para vocês. Se o conhecimento de Deus é tão central, por que não dedicamos tão pouco a isso? Se isso é tão central, deveria tomar a maior parte do nosso tempo. Amém. Sim ou não? Amém. Porque um dia vamos estar delante do Senhor e vamos ser cobrados por aquilo, queridos, não somente que ensinamos, mas também pelo que derramos de ação. Amém. Amém? Amém. O apóstolo Pablo, ele falava: eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Então, que maravilhoso, queridos. Eis é o conhecimento de Deus. Acá em Amós, no capítulo 8, eu quero que você cierre seus olhos agora. Eu vou ler esse texto e outro e vou fazer uma oração por ti. Acá em Amós, no capítulo 8, no versículo 11, Deus diz: Vienen dias, declara o Senhor Deus, em que enviarei hambre sobre toda a terra. Não hambre de pão, nem de sede de água, sino de ouvir as palavras do Senhor. E eu quero fazer, queridos, desse texto minha oração na hora. Amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Padre, te dou graças, Senhor. Te dou graças porque entendemos como é precioso, como é necessário, quanto é, Padre, como é clave o conhecimento de Ti para nossas vidas, Senhor. Assim como Tu dijiste acá nesse texto, Senhor, que chegaria o tempo que Tu enviaria esta hambre e esta sede, Senhor, sobre Tu povo. Eu oro, Padre, sobre esse povo, Senhor. Eu oro sobre Tu povo na terra, Senhor, que Tu envie hambre e sede de Ti, Senhor, porque daí vai nascer o verdadeiro avivamento. Daí vai venir, Senhor, o fogo do Espírito sobre tu povo. Quando eles tenham hambre e sede de te conhecer, de te buscar, de saber mais quem tu és. Quando eles não estejam satisfeitos com o conhecimento que já têm. E sigam, Padre, buscando. Padre, em nome de Jesus, aumenta nossa hambre e sede por ti conhecer, por tu palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém.